Oi, gente. Hoje eu queria falar sobre um tema que é algo que eu já comentei aqui, mas eu queria falar novamente, né? Porque já tem um tempo e essa semana eu tenho visto vários vídeos, né? Que eu até comentei que eu acredito que seja um movimento, né? E acaba que a gente vai influenciando, né? Esses vídeos, eles influenciam pessoas que já estão querendo desativar o Instagram, rede social. Então eu entrei aí no segundo mês sem Instagram e eu queria falar um pouco de algumas coisas que eu observei. Teve algumas coisas que eu já comentei no primeiro vídeo, mas depois eu pensei em outras e fui observando no meu comportamento, coisas que eu fui melhorando depois que eu desativei. Eu até comentei no primeiro vídeo que o Instagram pra mim era algo profissional, né? Eu compartilhava lá meus looks, um pouco da minha vida fitness. Antes eu compartilhava mais, depois eu parei um pouco porque é engraçado que as pessoas vão sempre pedindo mais. É algo que vai assim, você vai perdendo um controle se você não tiver bem definido, né, o que você quer mostrar ao seu público e tudo. As pessoas querem saber o que você usa no cabelo, maquiagem, o que você come, onde você vai. É impressionante. As pessoas começam, algumas até com uma idolatria que eu acho ruim. É algo que eu acho ruim. Eu abria bastante caixinha de perguntas e as pessoas também querem saber muito da minha vida pessoal, amorosa. Principalmente pelo assédio, né, gente? Como eu acabava postando look de treino e treino mostra um pouco o corpo, né? Depois, quando eu tava no interior, eu postava fotos de biquíni e tudo. Então acaba que vem um assédio aí que pra mim depois perdeu um sentido. Eu gostava mais assim das fotos no sentido de lugar, pose, a forma que eu fazia a amarração do biquíni, a saída, o dia, né? Que aí tem dia que tá com mais sol, tem dia que tem menos sol, a água do rio lá, né? Que às vezes tava mais clara, tinha dia que tava mais escura. E era isso mais que eu observava, eu gostava mais de um olhar estético. Não tanto, claro, que o corpo, né, gente? Eu me acho bonita, eu sei que o meu corpo, né? Eu treino já tem 5 anos. Eu não tenho corpo musculoso, meu corpo é normal, eu acho normal, mas não é um normal que eu já tive. É um corpo definido com a musculação. Eu não faço uso de hormônio, suplemento alimentar, eu não tomo. Eu já tomei no começo e eu achava que era importante. Depois eu parei de tomar porque as coisas foram, né, aumentando muito de preço. Eu sempre prezei muita qualidade, eu gostava de coisas boas e marcas mais caras e acabava que não tava compensando em questão de valor, né? Principalmente whey, creatina, tava caro, né? E hoje em dia tem bastante coisa que que não é boa, né, gente? Que não tem eficaz em nada, né? O negócio às vezes tem, igual eles estão fazendo agora, testes, né? Tem vários produtos que são alterados. Então eu sempre priorizei qualidade, então depois parou de fazer sentido, eu parei de tomar e eu não senti diferença nenhuma. Porque o meu corpo, eu treino pra ficar durinho, eu já sou uma pessoa que eu tenho 36 anos, eu não sou jovem, e a gente vai perdendo massa muscular, massa magra. Então, até por questão de mobilidade, né, postura, tudo melhorou depois que eu comecei a musculação. Mas, então eu postava no Instagram
E aí eu compartilhava, e eu sempre compartilhei essa questão da alimentação, que as pessoas sempre pensavam que eu fazia dieta, e eu nunca fiz dieta. Eu só passei a me alimentar de uma forma mais natural. E às vezes a gente come o que tem, né? Não é sempre que você vai conseguir manter uma alimentação rica se você tem uma questão aí, né? Se você não tem muito recurso financeiro. E no interior, assim, né? Lá acabava que algumas coisas eram mais caras, então eu ia fazendo alteração. Mas eu priorizava sempre a proteína, o carboidrato, frutas, evitava produtos industrializados, açúcar eu cortei. Então, assim, eu quase não consumo açúcar, gordura também, muito pouco. Eu tenho alergia à carne de porco, então eu não como. Parei agora de tomar leite, porque também tava me dando coisas na pele. Eu sempre observo, né? Eu corto o alimento e observo. E em mim é impressionante que tudo que dá alteração, altera a minha pele. Me dá espinha, bolinha, coceira. Então, eu sempre observo os alimentos que não me fazem bem. E aí eu cortei, agora eu cortei o leite, cortei o queijo, que é algo extremamente difícil. Mas eu ainda como pão de queijo às vezes, porque, gente, eu sou mineira. Eu sou mineira, não tem jeito, né? Ai, um pãozinho de queijo. Outro dia, eu comi pão de queijo assim, sem perceber, eu tava comendo um... Aí eu lembrei que eu não tô comendo queijo, mas aí eu comi. Mas assim, na maior parte do tempo eu não como. Agora, carne de porco eu não como mesmo, porque é algo que não me faz bem de jeito nenhum. Agora, o queijo, gente... O queijo é difícil. Iogurte, às vezes eu tomo, tenho vontade. Mas assim, agora eu não compro pra ter em casa. Eu como se eu sair ou alguém trazer um lanche, alguma coisa. Então, voltando aí pro Instagram, então eu postava essas coisas e eu sentia que as pessoas sempre queriam mais. Elas queriam saber mais da minha vida, elas queriam que eu ficasse mais tempo lá. E quando eu fui diminuindo as postagens, os stories e tudo, eu recebia muita cobrança. E é umas cobranças assim, né? Às vezes você fica assim, gente, a pessoa nem me conhece, mas é porque a pessoa, ela cria um personagem na cabeça e ela cria um vínculo com você, que por isso, né, que, né, o pessoal sempre trabalha, quem trabalha com marketing, né, trabalha aí com publicidade, a persona, né, que é a nossa máscara social, né, o que você passa para os outros e dentro do público-alvo que você tem. Então, o pessoal cobrava bastante e aí eu comecei, eu não fazia, assim, eu já tava me questionando porque eu não queria tanta aquela exposição, gente. A gente perde muito tempo, eu perdia muito tempo, porque acaba que você não só produz, você consome. E eu tava sendo consumida. Então, o Instagram, você é o produto, né? Então, eles estão ali, você tá vendendo a sua vida, você é um produto, um objeto, e as pessoas compram o que você indica, o que você mostra, igual look, tudo. Então acabava que, como eu tava me sentindo muito cansada, muito sugada, e aí por isso, ano passado eu meio que empurrei com a barriga o ano todo, porque eu sempre ficava naquela coisa que eu ia perder, porque como já tinha alguns anos que eu tava produzindo conteúdo, então eu já tinha um público fiel ali. Então, foi muito difícil, mas no final do ano eu já tinha colocado metas na minha vida, coisas que eu queria mudar e que eu queria fazer de diferente, inclusive o YouTube, e na virada do ano eu decidi aí desativar o Instagram
E isso influencia a gente até nas relações com as pessoas, porque o tempo todo registrando, tirando foto e você não vive, você não tá no presente. E também a questão da exposição em questão de relacionamento, né, acaba que atrapalha muito. As pessoas te julgam muito e a questão do assédio, né? As pessoas acham essa questão da quantidade, que você tá ali se mostrando o que você gosta e numa reflexão que eu tive esse ano, eu vou falar por mim, né? Mas eu acredito que pode ser para várias pessoas, porque eu comecei a me questionar em vários pontos e eu acho que nessa busca da validação, eu tava buscando algo fora, esses elogios, né? Essa autoafirmação, eu tava buscando fora isso. E quando eu comecei a me dar isso, parou de fazer sentido e eu parei de buscar. Então, a forma que eu me visto, eu não me preocupo tanto com o outro, que o outro vai pensar. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir bonita, usar o que eu tenho, o que eu gosto. Então, até nisso mudou. Porque quando a gente tem essa carência, né? Essa carência de atenção, essa carência de elogios, né? Quando a gente tem várias feridas e questões internas, eu sempre bato nessa tecla que eu acredito que tudo que a gente precisa, claro que fora a gente vai ter que tomar ações, mas a gente tem que começar por dentro. Não adianta a gente mudar o externo e não mudar internamente. Mudar a nossa forma de pensar ou abrir janelas, né, para pensar aí diferente e buscar, né, fazer uma busca, mas uma busca interna, não fora. Porque acaba que a gente tá sempre insatisfeito, com vazio e carentes, né? E buscando aí fora. Então, ano passado, como eu fiz um trabalho muito árduo ali, interno, essas coisas foram perdendo sentido pra mim. Então, eu já não queria mais, e aí eu coloquei algumas metas para esse ano de autodesenvolvimento, de nutrir as relações, de me relacionar, porque eu tinha me fechado até para isso, né, para relacionamento, e eu entendia que para me curar eu tinha que ficar sozinha, e depois eu percebi que para me curar eu tenho que me relacionar. Porque, gente, é muito fácil a gente ficar sozinho e enfrentar as coisas e lidar com coisas. Quando você tem que lidar com o outro, que é diferente, que tem as questões dele, e você tem que aceitar o outro. Claro que assim, não tô falando de coisa tóxica, né? Mas quando você tem que aceitar o outro, quando você tem que lidar com as questões, com os sentimentos, com tudo, é muito mais difícil. Aí que você vê que você fala, não estou evoluída ainda. Preciso melhorar muito. Porque, gente, eu me percebo várias vezes querendo me auto-sabotar, querendo fugir. E a minha forma de lidar com várias situações era fugindo. Para não ser rejeitada, eu rejeitava primeiro, então eu fugia. E quando eu comecei a observar isso em mim, agora quando eu me percebo ali com aquele pensamento, não vai dar certo, é isso, fulano mandou mensagem, alguma coisa assim, eu falo, opa, olha aí o negócio da rejeição, olha aí, ó a dependência. Aí eu já penso, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, e isso é ilusão, é coisa da minha cabeça, não é algo real, gente. A maioria das coisas que a gente
que a gente começa a ruminar na cabeça são coisas que não existem, que são coisas da nossa cabeça. Eu às vezes eu fico pensando assim, não, a gente é muito doido, né? De ficar pensando umas coisas muito, né? Nada a ver. Como que a gente vai adivinhar como que o outro tá sentindo, o que o outro tá fazendo? Não tem como. Ai, é assim, é umas loucuras. Agora, o Instagram, voltando, né? Depois que eu desativei, a primeira coisa que eu senti de diferença foi que eu parei de procrastinar. Assim, não tô falando que foi de imediato, não. Levou algum tempo, umas semanas. Mas eu comecei a não procrastinar, fazer as coisas na hora que eu tenho que fazer. Olha, eu tenho que fazer isso, vou fazer agora, eu vou lá e faço. Antes, eu não conseguia fazer. Eu empurrava para outro dia, para semana que vem. Eu não conseguia fazer. Agora eu faço na hora. Eu demorei a começar a gravar os vídeos porque eu tava procrastinando. E aí um dia eu falei, não, hoje eu vou começar a gravar do jeito que tá, com a luz que tá, do jeito que, né? Não é do jeito que eu quero, mas vai ser. Então eu comecei. E o começo sempre é difícil, mas depois que você começa a fazer, fica algo fácil, algo automático. Você não fica pensando muito, porque o problema é da gente ficar pensando. Você começa a pensar e vem a autossabotagem. E aí pronto. Então eu parei de procrastinar. Então, não que eu não procrastine nada, às vezes fico preguiça, mas é bem menos do que antes. Eu consigo fazer as coisas. A questão também de fotos, né? Eu não tenho a necessidade de registrar tudo. Eu tô postando agora no Pinterest, então às vezes eu esqueço de fazer a foto do meu look, às vezes eu esqueço. E então eu parei com essa necessidade de mostrar o que eu tô fazendo, e às vezes eu dou risada ou eu curto o momento, principalmente quando eu tô com pessoas que eu gosto. Eu tenho dado atenção 100% e eu tenho ficado incomodada com o celular com a outra pessoa, porque gente, às vezes você tá falando, a pessoa não tá, ela não tá ouvindo, você tá falando sozinho. Quando eu percebo, eu fico calada. Eu agora faço assim, eu fico calada. Porque é muito chato. E aí pensar que eu era assim. Eu acho que essas mudanças assim, foram as que eu mais senti, da gente dar valor para a vida real, para valor para as pessoas que estão próximas, fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja chato, lavar um prato, fazer um almoço, trabalhar, você vai lá e faz. Você para de pensar muito. Eu, pelo menos, no agora, eu penso menos. Eu me pego pensando ainda, mas quando eu percebo, né, eu volto. E é engraçado que pouquíssimas, gente, eu acho que nem 3 pessoas me procuraram depois que eu desativei o Instagram. Pra perguntar como é que você tá vivo, né? E aí você percebe o quão insignificante, né, a gente né? Não tem essa coisa da importância. As pessoas que são importantes pra gente e que a gente é importante, elas vão estar na nossa vida, independente de rede social ou não. E quando você para de... Eu percebi que eu parei de expor a minha vida, muitas coisas melhoraram. E tem pessoas que não acreditam em energia, olho gordo, essas coisas. Eu acredito em energia, eu acredito em pessoas que têm inveja, sim. E muitas coisas melhoraram. Eu fico muito mais tranquila. Eu sou uma pessoa que eu sempre absorvi energia, eu sou uma pessoa empata. Então,
era algo que me fazia muito mal, então agora tem sido bem melhor. Eu me percebo mais tranquila quase sempre. Às vezes eu tenho oscilação, né? Às vezes eu fico um pouco nervosa ou ansiosa, é normal. Mas na maior parte do tempo eu tô tranquila, eu tô em paz. Então, assim, eu não pretendo voltar pro Instagram, só se for algo de trabalho mesmo e for algo muito pontual, mas não é algo que eu queira perder meu tempo vivendo, sabe, vivendo para postar e consumindo vida dos outros. Hoje em dia não me interessa, já antes já não me interessava assuntos de vida de pessoas que não faz sentido para mim. Hoje em dia muito menos. E é engraçado que eu falei da questão da importância, né, que a gente não tem importância. Até as outras pessoas. Quantas pessoas que a gente tem lá eu via os stories, né? E eu nem lembro da pessoa, gente. Eu não lembro. E eu acho que quando eu ver, por exemplo, quando eu for pro interior, que eu encontrar com pessoas, né? E elas me perguntarem, o assunto, a conversa vai ser bem melhor do que se elas já vissem o que eu tô fazendo, o que eu tô vivendo, né? É totalmente diferente. A gente viveu uma vida real e melhora muito a questão da ansiedade. Então, a comparação, essa coisa da validação, a gente começa a fazer coisas que a gente gosta e se incomodar muitas vezes da forma que a gente tá vivendo. Eu até vi um vídeo de uma pessoa falando que o Instagram, né, as pessoas sempre culpam a rede social, mas gente, a gente tem que pensar, a gente tem que ter uma autorresponsabilidade. Se a gente não tivesse questões internas, isso não iria interferir em nada. Claro que são gatilhos, né? A não ser que a pessoa seja muito evoluída, né? Mas a gente não pode culpar só o externo. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, se você identificou que você não tem psicológico para aquilo, sai, né? Deixa de usar. Eu criei um TikTok uma época porque eu queria monetizar meu Instagram e aí eu fui orientada, tem que criar um TikTok. Eu não fiquei com TikTok nem uma semana, gente, eu não tinha psicológico e paciência para aqueles vídeos curtos lá, e olha que no Instagram tem, mas lá eu acho que é pior, e uns conteúdos extremamente ruins, em questão de conteúdo, que eu acho que por isso que realmente, né, tem agora os estudos, né, que o cérebro tá apodrecendo o cérebro, porque a gente começa a ficar bobo, burro mesmo, não tem outra coisa, a gente começa a ficar bobo, você vê um videozinho ali, você fica, é aquela coisa, não é, gente, aí você não consegue ver um vídeo longo, você não consegue ler um livro, você não consegue estudar, não tem foco. Então, eu fiquei uma semana e desativei e falei, não é pra mim isso, eu não quero estar ali. E aí foi ali que eu acho que começou essa questão minha de me posicionar, sabe? Mas eu ainda tava no Instagram, então eu parei de criar o conteúdo, tava só postando story e tal. E aí eu decidi sair. Não tenho vontade de voltar. Porque não é algo que eu acho que... eu não vou falar que foi de todo ruim, porque eu conheci muitas pessoas maravilhosas. Eu criei vínculo com algumas pessoas que eu tenho fora do Instagram. E então foi algo bom e eu aprendi muito em questão de não confiar nas pessoas, avaliar, porque no Instagram tem muito golpe, principalmente se você tem uma conta grande. Então, eu tive proposta de muita coisa.
Então, também foi um teste de valores para não cair, né, no engano lá do dinheiro fácil, que não existe. E eu não me vendi. Eu sinto que eu não me vendi. Eu meio que fui contra. E quando a gente vai contra o fluxo, né, da manada, das pessoas aí que estão indo inconscientes, são manipuladas, quando a gente vai contra, a gente vai ser o diferente, muitas pessoas vão criticar e é isso. Não tem muito o que fazer. O importante é a gente seguir o que pensa, o que gosta, o que faz sentido e se conhecer, começar a tratar essas fragilidades e entender que a gente vai ter gatilhos, mas o importante é se fortalecer, não se culpar, porque a culpa não ajuda em nada, mas se acolher e ir vendo, né, gente? Porque nada é definitivo, a vida é um fluxo e ela é impermanente, então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Com essa inconstância. Um dia a gente tá de um jeito, pensando de um jeito, outro de outro, e é isso. Mas eu acho que rede social é bom porque nos conecta com muitas pessoas e a gente aprende muito. Eu nesse tempo, como eu abri a caixinha toda semana de perguntas, eu percebi o quanto as pessoas estão carentes de atenção, estão carentes de ser ouvidas, só que esse trabalho não é do outro, é um trabalho individual. Enquanto você estiver vulnerável nesse sentido aí de carência, de busca no externo, você não vai melhorar e a sua vida, você vai estar sempre com esse vazio. E o vazio não é ruim. Hoje eu entendi que o vazio ele é necessário para vir coisas novas. Se não tiver o vazio, como que eu vou pensar, como que vai vir ideias diferentes? Se eu tô com a cabeça pensando, com a cabeça cheia, conteúdo o tempo inteiro, não tem como. Você vai fazer o mais do mesmo, né? Não tem como vir algo novo. Então é isso, gente. Até o próximo.